Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ezequiel e iremos olhar para o capítulo 38 e 39. Nós vamos tentar estudar estes dois capítulos para percebermos exatamente aquilo que Deus tem em relação à nação de Israel. Deus agora está de novo a focar a sua atenção na nação de Israel. Nós vimos que os capítulos 36 e 37 falam-nos da restauração desta nação. No último programa vimos esta visão fantástica que Deus trouxe a Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Uma mensagem de esperança para a nação de Israel. Uma mensagem futura, que aquela nação não iria permanecer no cativeiro para sempre. Haveria uma esperança de restauração. E por isso Deus levou Ezequiel a ter esta visão desse vale de ossos secos, onde não havia esperança, onde não havia possibilidade de vida, e Deus, através do poder da sua palavra, transforma aquela situação numa situação de esperança, de vida, de ânimo, de encorajamento, de luta, de vitória. Realmente este é o nosso Deus. Como a sua palavra tem poder para transformar. E eu dou graças a Deus pelos ouvintes que nos telefonam e que nos escrevem, exatamente a relatar o poder que a palavra de Deus tem nas suas vidas. Pessoas que simplesmente ouvem o programa O Som do Livro, têm estado atentos à mensagem de Deus, têm conformado as suas vidas aos princípios que têm aprendido no Som do Livro e realmente Deus tem mais uma vez cumprido o propósito da sua palavra. Cumprido a promessa de que a sua palavra não volta vazia, mas faz aquilo para a qual foi destinada. Realmente esta promessa de Deus tremenda. E quem ouve o programa Som do Livro, Deus está a agir na sua vida, não por minha causa, não porque sou eu, Paulo Chaveiro, mas porque é a palavra de Deus e a palavra não volta vazia. Realmente continuando aqui nesta palavra, porque ela é poderosa para transformar a nossa vida, é ela que muda, é ela que opera os milagres, é ela que realmente transforma o nosso caráter, então realmente precisamos continuar a olhar para ela. Talvez há textos que nos digam mais do que outros, e este dos ossos do Vale Sequíssimo é um texto fantástico para nós analisarmos. Mas nós já o fizemos no último programa e agora hoje vamos continuar a olhar para o capítulo 38 e 39. Aqui vamos falar de algo futuro. É uma situação que ainda não ocorreu, mas Deus já está a revelar a Ezequiel aquilo que irá acontecer até num futuro não imediato, porque Ezequiel não viveu esta realidade, mas um futuro que nós próprios ainda aguardamos. Ele vai identificar aqui alguns povos com nomes um pouco estranhos, e que nós vamos tentar, desdobrar para uma linguagem mais contemporânea. Necessitamos realmente ter algum cuidado, como é óbvio, mas também ao mesmo tempo perceber que há profecias de Deus que realmente ainda não se cumpriram e estarão para se cumprir. Enquanto que algumas destas profecias que até agora foram dadas identificavam povos existentes, povos que estavam ali ao redor da nação de Israel, esta profecia do capítulo 38 e capítulo 39 vai-nos falar de nações que na época ainda não existiam. Por isso tornam-se mais difíceis de identificar. No passado já vimos o Egito, Tiro, que pertencia à Síria, Edom, Moab, portanto vários povos que estavam ali ao redor da nação de Israel que foram objeto de profecias da parte de Deus. E agora vamos a ver aqui dois outros povos apresentados como Gog e Magog, que realmente vão entrar aqui nesta profecia também de Ezequiel, mas que nos apontam para um futuro que ainda não se cumpriu. Durante milhares de anos não era possível ver literalmente o cumprimento desta profecia, tanto mais que a nação de Israel, depois do ano 70, portanto da nossa era, através do general Tito, que destruiu toda a cidade de Jerusalém, espalhou pelo Império Romano o povo judeu, não mais o povo judeu teve terra até 1948,
quando as Nações Unidas decretaram então entregar a Israel aquela região que ainda hoje é conhecida, que sabemos tantos conflitos armados tem gerado. Mas até 1948 Israel não tinha território. Só após a Segunda Grande Guerra, portanto não foi assim há tantos anos como isso, só após a Segunda Grande Guerra Israel retornou ao seu território bíblico e ao seu território que é o território atual. E por isso mesmo estas profecias tornam-se agora um pouco mais vivas, porque até 1948 era difícil entender como é que Deus tinha dado uma profecia que não ocorreu naquela altura, mas ao mesmo tempo uma profecia que não parecia ter a possibilidade de vir a cumprir-se, porque Israel não tinha território. Mas realmente o nosso Deus faz coisas que ninguém suporia, ninguém consegue imaginar. Como é que um povo que não tem território durante quase 2000 anos, ao fim de praticamente 2000 anos sem território, é-lhe atribuído de novo a região e a terra que de facto lhes pertencia. Era como se nós, portugueses, fôssemos espalhados por toda a Europa e passado 2000 anos, alguém, por um decreto qualquer, tomasse a decisão de dizer, ok, vamos devolver a Portugal este território. Quer dizer, era uma coisa de facto muito extraordinária. E é neste contexto, mais uma vez, que estamos a trabalhar. Deus aqui vai trazer profecias relativamente a um futuro que ainda não sabemos se está próximo ou não, mas a um futuro mesmo em relação a nós, que hoje estamos aqui a ouvir o programa O Som do Livro. E é relativamente a estes povos. Estes povos são povos, segundo o texto bíblico, são povos que estão a norte de Israel. Portanto, é só olhar para o mapa e verificar quem são os territórios neste momento dos povos a norte de Israel. O Dr. Vernon McGee, que é o fundador deste programa, o Through the Bible, ele tem desenvolvido, estudos nesta área e ele tem uma tese sobre este assunto, alicerça as suas ideias com base em 3 grandes princípios para defender a ideia que ele tem de quais seriam os povos em torno dos quais esta profecia está a falar. Ele fala de um fenómeno linguístico, que é um dos alicerces para a sua ideia, fala de um fenómeno geográfico e fala também de um fenómeno filosófico. E com base nestas 3 ideias, ele alicerça uma opinião sobre que povos poderiam ser estes, porque a Bíblia aqui fala de vários povos. Diz que são vários povos que poderão estar a ser objeto desta profecia. Mas vamos ler primeiro o texto bíblico, antes de começar a analisar cada um destes fenómenos, o fenómeno linguístico, geográfico ou filosófico, para assentar sobre que povos a Bíblia aqui poderá estar a falar. Verso 1, capítulo 38 do livro de Ezequiel. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, a terra de Magog, o príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal. Profetiza contra eles. Vemos aqui em primeiro lugar que há um príncipe de Rosh, e aqui é o primeiro fenómeno linguístico, e de facto alguns intérpretes das escrituras, estudiosos da questão linguística, acham que esta ideia de Rosh tem a ver de facto, ou a palavra Rosh é a palavra inicial para Rússia, e alguns pensam que aqui se está a referir a toda aquela região que está a norte de Israel, seja a Rússia, seja neste momento a atual Turquia, Líbano, Síria, todos estes povos estão a norte de Israel. Provavelmente este Gog e Magog refere-se a essas nações, hoje, mas mais provavelmente a estes povos que ali residem naquela área. E por isso temos aqui estes 2 fenómenos, o fenómeno linguístico e ao mesmo tempo o fenómeno geográfico. Porque o texto bíblico é muito claro no sentido de mostrar que aqui está a falar com os povos que residem, que vivem na área geográfica a norte de Israel. O próprio capítulo 38, verso 15 nos afirma isso. Vemos que dali virá um exército que virá do norte. E depois o próprio capítulo 39, o verso 2 diz: Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Ou seja, haverá uma invasão que virá do norte,
não sabemos quando é que isto vai ocorrer, portanto, não temos dados precisos sobre em que período isto acontecerá, mas irá acontecer que virá do norte uma invasão para os territórios de Israel. Infelizmente nós sabemos que hoje em dia é só ligar os noticiários e praticamente todas as semanas nós temos informação de ataques, de contra-ataques, de ataques bombistas, ataques suicidas para aquela chamada região do Médio Oriente. Talvez uma das regiões com maior compulsão, com maior convulsão social, com maior convulsão militar, e realmente há constantes ataques e contra-ataques, umas vezes de um lado, outras vezes do outro. Descobrir quem tem razão ou não tem razão neste processo é um processo extremamente delicado, complicado, e muitas vezes nós vamos formando a nossa opinião consoante a vontade jornalística. Nem sempre a vontade jornalística é a verdade, porque os jornalistas têm os seus filtros para fazer as suas notícias e muitas vezes até a sua influência política, mas o facto é que aqui o texto bíblico nos mostra uma realidade acerca de um confronto que Israel vai ter. Portanto, não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro ainda, porque nós já iremos ver porque é que tem a ver com o futuro. Tem a ver com o estabelecimento do reino de Cristo, tem a ver com a batalha que vai provavelmente iniciar o estabelecimento do reino de Cristo, e por isso mesmo aqui é apresentado que Israel será uma tentativa de invasão através do norte de Israel. E se nós olharmos hoje para esta região, sabemos que os povos que ali estão é o Líbano, bem a norte de Israel, e há bem pouco tempo tivemos notícias dos confrontos que ocorreram entre Israel e o Líbano, entre os ataques que o Líbano fez e depois a contraofensiva que Israel provocou e a destruição que provocou no Líbano, e esta é sempre a constante. Depois sabemos que mais a norte ainda temos a Síria, temos ainda depois o grande país que é a Turquia, e depois temos todas aquelas repúblicas da ex-União Soviética. Então temos, de facto, do norte, temos estes povos, e aqui verificamos que do lado do norte haverão vários povos, como nós já vimos no início do capítulo 38, que virão para invadir a nação de Israel. É talvez interessante notarmos, e se calhar a partir daqui o ouvinte vai começar a prestar um pouco mais de atenção aos noticiários, como Israel está de facto no centro das informações. Israel é uma nação que, apesar de hoje o povo de Deus ser a igreja, é distinto. Deus não abandonou Israel. Deus não disse, ok, Israel deixou de ser para sempre o meu povo. Não, de forma alguma. A Bíblia nos mostra que Deus ainda restaurará Israel, e Israel irá ter um papel preponderante na história da humanidade. Quando a igreja já não estiver nesta terra, e aqui estamos a cruzar já várias informações, estamos a adiantar algumas questões relativamente ao futuro, quando a Bíblia nos mostra que a igreja será retirada da terra, a nação de Israel passará a ter um papel outra vez muito preponderante na história da humanidade. E aliás já está a ter. Nós vemos isso, como é que um pequeno país está em guerra, e praticamente todas as semanas nós temos notícias acerca do que está a acontecer em Israel. E, por exemplo, há povos e países muito maiores, como por exemplo o Sudão, é quase 10 vezes maior que Israel. Há guerra também, mas no entanto temos notícias assim esporádicas destes fenómenos. Isto porquê? Porque de facto Israel é um povo que está no centro da história da humanidade. Porquê? Porque Deus realmente prometeu a Abraão, prometeu que dele faria uma grande nação, prometeu que esta nação seria um povo escolhido para anunciar a boa nova de Deus, e o povo de Israel tem-se afastado desse propósito que Deus lhe deu. E por isso mesmo surgiu a igreja. Enfim, estou a resumir a história em poucos segundos. Surgiu a igreja. Deus espera que a igreja agora faça esse papel, seja esse sal e luz da sociedade, e por isso a importância de nós sermos interventivos na sociedade, marcarmos a nossa opinião, podermos declarar aquilo que é as nossas convicções, para podermos dizer efetivamente aquilo que é a vontade de Deus para o homem. Isto não quer dizer que nos vamos impor pelas armas de forma alguma, de maneira nenhuma. A Bíblia é contra esse tipo de postura. Nós cristãos temos a responsabilidade de amar até os nossos inimigos. Infelizmente, muitas vezes os nossos inimigos querem se impor pelas armas, pelas leis, impedindo que os cristãos possam até
dizer aquilo que a Bíblia diz, e depois colocam etiquetas nos cristãos como fanáticos, pessoas que são extremamente conservadoras, que são antiquadas, que é para tentar evitar que as pessoas deem ouvidos àquilo que a Bíblia ensina. Mas, no entanto, nós temos que amar essas pessoas. A Bíblia diz que até temos que amar os nossos inimigos, portanto, temos que amar todas as pessoas. O cristão tem esse cunho, essa marca distintiva em relação às outras pessoas. É uma pessoa que ama. Acima de todas as coisas, é uma pessoa que ama, uma pessoa que respeita, é uma pessoa que considera, ainda que é uma pessoa que diz a verdade. Não deixa de dizer a verdade. Quando há pecado, a pessoa confronta o outro com pecado. Então é fundamental nós percebermos este papel do cristão na sociedade hoje em dia. E depois temos então esta questão, como a igreja um dia vai ser retirada por Deus, Deus vem buscar a sua igreja, a nação de Israel passa a ter então de novo um papel preponderante, que é este capítulo 38 e 39, onde nós estamos. É um período onde a igreja já não está na terra, portanto, você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que um dia será chamado para Deus, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, aqueles que não morreram em Cristo serão arrebatados vivos aos céus. Eu aguardo esse dia de uma forma muito, esperançosa, estou aguardando esse dia com muita expectativa que aconteça. Mas depois temos aqui este episódio. Ezequiel vai transportar-nos agora ainda para um futuro ainda mais longínquo, um futuro onde a nação de Israel passará a ter um papel preponderante outra vez na história da humanidade. E assim temos aqui estes povos que se congregam, este povo de Gog, este povo de Magog, este príncipe Rosh, como já disse, alguns linguistas associam ao início à palavra mãe, que dá depois origem à palavra Rússia, e depois este príncipe que é príncipe de Meseque e Tubal. Então temos aqui de facto estes povos que se congregam, toda aquela grande região a norte de Israel, que se congregam para tentar travar e destruir a nação de Israel. E é interessante verificar o terceiro princípio que fundamenta esta convicção. É o fenómeno filosófico aqui. Temos, por um lado, o fenómeno linguístico, temos o fenómeno geográfico, portanto, a norte de Israel, e é só olhar para o mapa. Depois temos também um fenómeno filosófico. Se nós realmente olharmos para aquela região e analisarmos com alguma frieza estes aspectos, vamos perceber-nos rapidamente que aquela região, em termos de filosofia de vida, são povos realmente que vivem de uma forma contrária aos princípios de Deus descritos aqui na Bíblia. A Bíblia fala-nos de amor e não de violência. Se nós olharmos para aquela região, na realidade, mesmo aqueles povos que assumem uma religião como a sua religião principal, a religião do país, essa religião é uma religião marcada pelo ódio, marcada pela guerra, marcada por atentados, marcada por violência. E realmente é contrário aos princípios de Deus. É contrário àquilo que Deus quer fazer no coração do homem. Deus quer transformar o nosso coração para um coração de paz, um coração de amor. Estes são uma parte dos povos que nós citamos a norte de Israel. Depois temos outros povos ali que se auto-intitulam uma nação de ateus. E realmente são filosofias contrárias às Escrituras. Querem matar a Deus, como dizia Nietzsche, Deus está morto. Ou então, como alguns líderes políticos daquela época procuravam, diabolizar a religião, eles diziam a religião é o ópio do povo, no sentido que a religião só faz mal, a religião só estraga as pessoas, e por isso promoviam filosofias de vida sem Deus, filosofias de vida materialistas, filosofias de vida onde Deus não tinha espaço. Realmente nós percebemos por esta via que essas filosofias de vida, como é óbvio, têm impacto na forma como os povos vão interagir e agir para com o povo de Deus, que vai estar outra vez reunido em termos geográficos. Então isto só para nós percebermos alguns fenómenos que nos levam a perceber que estes dois capítulos, estas profecias aqui descritas no livro de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, apontam para uma realidade futura, mas ao mesmo tempo apontam para situações concretas e ao mesmo tempo ainda nos mostram a importância de nós como igreja termos uma atitude concreta no dia a dia para fazermos chegar a mensagem de amor de Deus àqueles que não conhecem. Isto muitas vezes nós olhamos para estes textos e poderíamos perguntar, bem, mas o que é que este capítulo 38 e 39 têm a ver connosco?
se isto é para a nação de Israel, eu não sou israelita, também não moro naquela região, portanto logo não vou atacar Israel, por isso nem quero saber, não me meto em política, não me meto em guerra, não estamos a falar disto, não estamos a falar de política, não estamos a falar de guerra, estamos a falar de uma atitude de amor, de uma atitude que pode transformar os corações. E é esta a mensagem que Deus tem em todas as páginas das Escrituras, mesmo nestes textos que apontam para um futuro. Aqui este propósito de Deus ao deixar estes 2 capítulos, mais uma vez vem no enfiamento do capítulo 36 e 37 e não podemos dissecá-los de uma forma, estanque. Temos que perceber que Deus está a querer trazer um rasgo de esperança a uma nação que está oprimida, uma nação que está espiritualmente amarrada e escravizada. E Deus diz, ok, se vocês se arrependerem, é possível haver um restauro. E por isso ele conta aquela parábola dos ossos sequíssimos e agora aponta ainda para um futuro dizendo, se vocês se arrependerem ainda poderão vir a ser uma nação com preponderância no quadro internacional, uma nação com preponderância na história da humanidade. E realmente isso poderá servir de ânimo para aqueles que estão, no fundo, escravizados na Babilónia. O próprio verso 8 nos mostra que Deus tem esse desejo de restauração do povo de Israel. Haverá, sem dúvida, uma tentativa de ataque à nação de Israel, vindo do norte, estes povos, muitos povos, diz o texto bíblico no verso 8, muitos povos virão sobre os montes de Israel e que sempre estavam desolados, e este povo foi então tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.